pessoal. Coisa bacana aí de ver sala cheia, o online também bastante movimentado. Fazia tempo que a gente não fazia um evento como esse e muito legal também botar clientes aí, já está vendo, gerando várias conexões e trocas. Eu vou contar para vocês um pouco da nossa trajetória aqui. Vou falar do Aniplan, que é uma iniciativa nova da ANEEL. E para começar, vamos falar um pouquinho das origens aqui. Trazer um pouquinho de um histórico aí, né? A ANEEL começou, na verdade foi 2013, mas não tinha uma foto muito, muito bem organizada, estava só eu e o Marcel ali, o primeiro cliente. Em 2014 a gente começou uma operação mais efetiva, onde a gente já tinha um escritório. Eu não deveria falar que em 2014 eu já tinha quase 10 anos de experiência em APS, porque isso vai entregar a minha idade. Mas nós começamos aí em 2014 com 4 pessoas, 8 clientes aí. A gente já fechou aí esse primeiro ano com um volume legal. 2015 ainda começando um crescimento devagar, né? A gente estava bastante focado no atendimento, a gente queria sempre garantir excelentes entregas e um trabalho de primeira. 2016 eu tentei botar uma palavra-chave para cada ano aqui, né? Em 2016 a gente começou um trabalho um pouco mais voltado para a prospecção. Ali a gente já fez um pouquinho de evento comercial, né? Já estava tomando um pouquinho mais de corpo. Esse era o nosso primeiro escritório. 2017, ali para o finalzinho de 2017, a gente começou uma expansão maior. A gente também absorveu alguns clientes num crescimento inorgânico que nós tivemos da minha antiga empresa. E aí já fomos também para uma sede maior, já estava tomando mais corpo aqui a empresa. Nesse momento a gente já tinha 35 clientes. 2018 foi um momento que a gente começou a botar um pezinho mais fundo em inovação, onde a gente começou a olhar que não somente trabalhar com as tecnologias disponíveis no mercado, mas também como que a gente bota mais inovação, seja em cima dos nossos projetos, com mais tecnologia própria, com back-ends, né, com lógicas e algoritmos próprios, e também com outras iniciativas, e foi ali que começou a surgir a nossa necessidade, a visibilidade de a gente construir uma solução de planejamento, né? A gente tem muito histórico, né? Tem uma ferramenta excelente na parte de scheduling, de programação fina, e ali a gente começou a ver que tem espaço e a gente gosta muito de fazer projetos que olham não só para o sequenciamento de curto prazo, mas para um planejamento de mais médio e longo prazo bem feito, né? 2019 teve a ANEEL Europe, para quem não conhece, a gente tem uma operação lá em Lisboa. Um dos nossos sócios, o Pedro, ele está tomando frente a essa iniciativa, já está um resultado bem interessante. Ele está com 5 pessoas lá. 2020, né, foi um momento de adaptação. Aqui a gente aumentou bastante. Aqui a gente tinha, aqui a equipe foi de 17 para 25 pessoas. Esse é sempre um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente procura ter um crescimento sustentável, porque se a gente começa a crescer demais também, isso prejudica a qualidade. A gente tem que dar espaço para as pessoas entrarem, pegar experiência para poder conduzir os projetos, que não são simples. E foi um ano de pandemia, né, como todo mundo sabe, a gente crescendo a equipe. Então foi um momento de adaptação, de saber trabalhar no online. 2021 a gente acelerou bastante as nossas iniciativas aí de inovação. Foi onde a gente começou a conceber a nossa solução de planejamento, que é o Aniplan, que a gente veio bem mais forte disso em 2021 e 2022. Eu destaquei em 2022 também um aspecto que eu acho importante ressaltar, o nosso programa de partnership. Hoje, na ANEEL, a gente tem 10 sócios já, que as pessoas entram e aqueles que são os que têm a melhor... A gente já é bem chato para contratar, né? Então é bem exigente aí o processo seletivo. Eu brinco que eu não passaria no processo seletivo, ainda bem que eu fundei a empresa. O nosso time é realmente fora de série. E aqueles que estão tendo um destaque bastante grande na empresa, a gente traz para dentro também com participação na sociedade. Hoje já temos 10 sócios e uma equipe aí que nos orgulha bastante. Então, para quem não conhece, né, a maior parte eu acho que já conhece, mas tem o pessoal do online também. A ANEEL é a consultoria líder em APS na América Latina, né, não tem nenhuma mais relevante do que nós.
Nós temos uma equipe hoje aí de uns 30 engenheiros e profissionais de TI, né, altamente qualificados. Temos operação em Porto Alegre. Estamos oficializando uma operação em São Paulo também. Até então ela estava mais home office, agora em menos de 30 dias deve estar rodando já um escritório novo lá em São Paulo, para a gente ter uma operação mais firme lá. Vamos contratando gente de São Paulo também. E Lisboa também está ganhando corpo bastante forte. Também somos o principal player de APS da Siemens aqui na América Latina. Bom, e agora... E nesse momento, então, né, hoje a gente está oficializando, já é um trabalho que a gente vem fazendo há 2 anos, mas assim, agora oficializando para o mercado, né, uma nova spin-off. Então, é uma empresa que nasce de dentro da ANEEL, mas é uma outra empresa separada, e diferente da ANEEL, que a gente enxerga como um processo de consultoria, de implementação, né, mais voltado para serviços, a Eniplan é uma empresa de tecnologia. Então, a gente se enxerga como uma startup, uma empresa de tecnologia, e o nosso foco é Supply Chain Planning, né, que eu já vou comentar um pouquinho mais a respeito disso. Mas antes, vamos ver... brevemente aqui sobre a equipe. Ela começa pequena, tá? Temos hoje aqui, eu sendo o líder aqui como CEO dessa iniciativa. A gente tem o Marcel apoiando no processo de marketing comercial também. Tem mais um time da ANEEL também trabalhando no comercial. A gente tem o Lucas hoje, que é PhD, está trabalhando com otimização e cuida da parte de implementação. E temos 2 devs também bastante capacitados. O time começa um pouquinho pequeno nesse momento, mas a gente quer, daqui a pouquinho, mostrar também aquela revolução bastante forte que a gente tem planejado. Opa, passei meio rápido aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o problema. Uma travadinha, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho sobre o problema que a gente está se propondo a atacar. Estamos falando sobre a parte de planejamento, né? Então, fazer a parte de planejamento com capacidade infinita é razoavelmente fácil, dá para fazer no Excel, né? O negócio fica mais complexo mesmo quando a gente tem que otimizar a capacidade produtiva. E, para isso, a gente precisa entender que existem pegando uma empresa, né, com uma logística, um processo um pouquinho mais complexo, são múltiplos níveis, cada nível com várias operações, e a gente tem que administrar a capacidade finita, e entendendo que eu posso fazer ou numa máquina que tem um tempo, mas eu tenho um outro centro de trabalho que também é alternativo, que eu tenho que fazer o balanceamento disso. Entender a parte de logística que tem, às vezes, multiplantas, o produto começa numa, termina na outra. Enxergar toda a parte de setups, né, que, querendo ou não, é difícil fazer um planejamento sem enxergar a oportunidade de agrupar produtos semelhantes, mesmo que tu não esteja fazendo sequenciamento. E múltiplas restrições, armazenagem é uma delas, né, eventualmente, quem trabalha muito com moldes, não dá para ter uma visão de capacidade finita muito simplória, né? Então, o problema que a gente está buscando atacar nessa linha. A gente está bastante focado também na parte de saúde dos estoques, né, um balanceamento dos estoques. Como todo mundo sabe, se a gente trabalha com estoque muito baixo, o atendimento é prejudicado, e se a gente trabalha com estoque muito alto, o custo vai ficar proibitivo. Esse balanceamento não é simples, e a gente conseguir trabalhar com a política de estoques e administrar isso com capacidade finita. Esse eu acho que é um grande ponto que a gente precisa reforçar. Faz parte do desafio que a gente está proposto aqui a atacar. Outra coisa, né, que a gente vê muita frequência e que é um dos objetivos que a gente está atacando aqui, uma dor bem significativa, é a parte de materiais. É muito comum que os materiais estão, muitas vezes, desconectados do plano de produção, né? Quando a gente roda o MRP infinito, a gente tem um plano infinito que gera a compra de materiais a partir das datas desse plano, né? Isso vai fazer com que, muitas vezes, a equipe de suprimentos vai ver assim, na média, eu vou botar os produtos todos no primeiro dia do mês, e aí o PCP vai fazer o plano que quiser dentro dessa disponibilidade, que é muito diferente da gente já fazer um plano finito, organizar isso por semana, organizar as prioridades, o que eu vou entregar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta semana, já restringir isso com capacidade finita, e aí eu vou comprar os meus materiais a partir disso. Isso reduz muito o estoque, isso garante que a gente está priorizando para a área de suprimentos quais são os materiais que a gente quer que estejam na primeira semana, na segunda e na terceira,
dá para reduzir estoque e melhorar o atendimento, eliminar as indisponibilidades com bastante significância aqui com essa estratégia. Tá? Opa. E, por fim, né, fazer tudo isso já é difícil, quanto mais fazer cenários. Né? N-Plan, o nome vem daí, né, de N cenários, então o que a gente quer é poder fazer tudo isso, gerando muito rapidamente uma série de cenários para a gente poder fazer. E se a minha demanda mudar? Se eu mudar minha prioridade de atendimento? Se eu botar mais dias de cobertura? Se eu botar item, calcular um estoque de segurança para um determinado tipo de item? Como é que eu faço eu agrupar produtos que têm setup semelhante para o mesmo período? Né? Entendendo se eu tenho um recurso alternativo, uma máquina alternativa. Então, já é difícil fazer isso manualmente. Vocês vão ver um case depois aí que vai falar um pouco disso. Quanto mais fazer cenários. E a nossa proposta é justamente conseguir fazer tudo isso de uma forma muito dinâmica e permitindo e incentivando que as empresas trabalhem mais com cenários. E aí tomar a decisão do que fazer a respeito, olhando para cenários. Se a gente olhar, bom, vendo esse problema, a gente foi dar uma olhadinha também no mercado, né? E observando o que existe hoje, a gente compreende que os softwares ERP não são suficientes, nenhum deles, para atender tudo isso que a gente precisa. E mesmo se a gente olhar para o APS, ele resolve uma parte do problema. A gente não consegue atacar o supply chain planning como um todo com as ferramentas APS existentes até então. A gente precisa um pouco mais do que isso. Existem soluções de supply chain planning, eu vou até mostrar algumas que nós pesquisamos e olhamos, mas, em geral, elas são muito onerosas, são investimentos muito grandes, muito poucas têm uma operação significativa no Brasil, às vezes tem um braço comercial no Brasil, mas se a coisa aperta, tem que chamar consultor de outro país. Muito pouca mão de obra, muito pouco especialista a respeito disso. Existem também algumas soluções de S&OP, mas que, geralmente, elas muito mais S, né, muito mais o Sales do que o Operations. E a gente vem de 20 anos de história e o nosso forte é a capacidade finita de produção, e aí é onde a gente está botando mais ênfase no nosso planejamento. Além disso, as soluções que existem no mercado, em geral, elas são muito defasadas tecnologicamente. Né? Não é um software que não é aquele software moderno que a gente usa com toda uma user experience. Muitos deles ainda são on-premise, e a gente está montando uma solução bem mais focada no que existe de mais atualizado em tecnologia. O quarto item aqui eu já comentei um pouco. Muito poucas funcionalidades de capacidade finita, né? Então, muitas vezes faz um plano, mas o plano é infinito e tu tem que ajustar na mão para fazer ele caber na capacidade, e aí vira mais uma ferramenta que vai dar muito trabalho para te ficar trabalhando. Isso tudo torna essas soluções muito pouco aderentes para a realidade brasileira. Então, a gente foi olhar um pouco mais a fundo isso, e se posicionando, né, como supply chain planning. Se a gente for olhar o que é a definição do Gartner, né, que avalia as tecnologias, a gente vê que no supply chain planning, quais são os requisitos, né, para ser uma solução completa, como é que é avaliada as soluções de supply chain planning. E tem uma parte de demand aqui, tanto a parte de forecast, né, para previsão de demanda, quanto a previsão colaborativa. A gente já tem alguns cases que a gente trabalha com isso, mas nós também temos um parceiro muito forte, que é a Planera, e a nossa solução já está feita para ser integrada para quem precisa de um processo colaborativo e mais completo da parte de previsão de demanda. Né? Então, a gente ataca essa frente dessa forma. Os nossos projetos de AP, que a gente já faz há mais de 10 anos, todos, a grande maioria, tem a parte do inventory, a gente precisa gerar política de estoque, né? E não só entender ela como um ponto de entrada. A gente tem cases muito legais de DRP. Promessa de entrega, planning e scheduling é o nosso chão há muito tempo, então a gente já tem muita experiência com esses itens aqui, e a gente tem dado bastante ênfase na parte de como é trabalhar cenários, e cenários é legal que eles sejam financeiros. Né? Então, eu vou trazer o cenário, já vejo qual que isso vai me gerar de rentabilidade, o que isso vai me gerar de faturamento, como que isso vai ficar o meu capital de giro. Isso a partir de cenários que a gente está gerando no plano de produção. Conectar a produção com o financeiro é o que vai fazer o S&OP virar o IBP, né, em grandes linhas, numa evolução. Então, é algo que a gente está trabalhando também bastante forte. Digital Supply Chain Twin, a gente tem uma solução bem legal no roadmap, está esperando um case aí para fazer uma versão beta, um parceiro para trabalhar junto.
Analytics, a gente é bem forte aqui, a gente vai ver um pouquinho que a nossa solução é toda feita, toda integradinha já com Power BI. Continuous Planning tem todo o projeto. AI é uma coisa que a gente vai investir e trabalhar bastante para o nosso motor aí de planejamento estar cada vez mais inteligente. Olhando um pouquinho para o mercado, né, a gente observou os principais players aí que existem, e a gente entende que a gente consegue ser bem competitivo, né, e competir com as soluções existentes, levando em consideração que a gente tem uma solução moderna, cloud, colaborativa, muitas delas não são. Somos especialistas em capacidade finita, somos uma solução bem mais fácil de usar e de implementar, ela é toda voltada para uma experiência de uso. Um atendimento local, né, a maior parte desses players aqui a gente não vê com bastante frequência, e uma solução que se paga muito rápido. Em termos de visão, né, então o nosso objetivo é estar naquele mapa. Né, não, a gente sabe que é bem exigente ali os critérios do Gartner para estar lá, mas a gente quer, dentro de alguns anos, estar no mapa ali do Gartner como um desafiante aí no quadrante das soluções de Supply Chain Planning, não só do Gartner, né, mas do G2 também, entre outras. E buscamos ser uma solução que vai conseguir trazer resultados bem rápidos, né, bastante focada no ROI, né, no retorno sobre investimento, de uma forma bem ágil, conseguir acompanhar a evolução da maturidade. Então, a empresa pode começar pequena e ganhando maturidade, botando mais funcionalidades à medida que cresce. Né. E a gente vem com isso a partir de uma experiência bem vasta aqui de projetos. Né. Então, a gente tem várias implementações já usando a tecnologia do Advanced Planning da Siemens, mas com muita customização, e foi isso que nos motivou a construir a nossa solução, porque os projetos, muitas vezes, ele precisa da parte de demanda, a gente tem um DRP, a gente tem a política de estoques, nada disso a gente consegue somente com a solução AP, e foi o que nos motivou a fazer uma solução própria, né, mais completa aqui nesse sentido. O nosso foco aqui é manufatura e cadeia de suprimentos um pouco mais complexa, né, então não buscando atender as dificuldades, aí, os requisitos um pouquinho mais difíceis, mais voltado para o MTS, mas pode ser um misto de MTS e MTO também, Make to Stock, Make to Order. Né. A gente não tem tanta aderência para o Engineering to Order com essa solução, e a gente procura aqui quem tem uma demanda dinâmica, múltiplos gargalos, restrições, que é o que a gente vai conseguir trazer bastante diferenciais aí. Essa solução, ela tem dois viés, né? A gente pode usar ela tanto num processo de MPS, para fazer o plano mestre de produção com capacidade finita e explodir isso para todos os níveis, já gerar as ordens, e basicamente a mesma solução, só com destaques diferentes, a gente faz para a IBP e a SNOP também, só que aí, em vez de gerar ordem e focar no setup, no lote, é um pouco mais na análise financeira, em estratégias de segmentação e um planejamento contínuo. Então, do que a gente vai ver, né, isso aqui eu acho que já falei a maioria, mas nós temos aqui então uma solução cloud, né, voltada para a colaboração, com política de estoques, com sincronismo multinível, com capacidade finita, múltiplas restrições, que vai olhar o setup, estratégias difíceis de tratar de tamanho de lote, que tem mais flexibilidade nos algoritmos, né, como que eu faço a melhor distribuição desse plano nas minhas máquinas, análise financeira e preparado para trabalhar com bancos de dados enormes, aí, como a gente já teve alguns casos, inclusive, que estão aqui nessa sala. Só para você ter um pouquinho, já estou terminando aqui o tempo, um pouquinho do look and feel, assim. Então, aqui eu vou gerar um plano novo, eu posso mexer nas prioridades, né? Se eu não tenho capacidade para todo mundo, eu quero priorizar, nesse momento, quero priorizar itens que vão trazer maior rentabilidade, maior faturamento. Vou ligar ou desligar a restrição da armazenagem, vou mexer na eficiência de uma linha, e assim mudo o nome e gero um cenário. E faço mudanças e vou gerando cenário. Depois eu vou comparar isso e tomar a decisão o que ficou melhor. Aqui eu estou vendo, esse aqui é um grid de planejamento, os produtos vão estar listados aqui, e eu botei um ano para frente a demanda, e agora aqui a política de estoques. O meu estoque tem que estar sempre na área azul, para estar dentro da política, e aí eu estou vendo o plano. Esse plano foi com 20 dias de cobertura.
Se eu mudar isso aqui para 90 dias de cobertura, é outro resultado. Eu vou ter que fazer uma produção muito maior, meu dente de serra aqui fica bem mais claro, né? E eu mudei, agora eu vou mudar o meu estoque mínimo aqui. Em vez de dias, deixar flat em 3.000 unidades, né? Imagina, calculei um estoque de segurança, ou quero deixar ele acompanhando a demanda, deixei em 15 dias, e ele vai gerar essa curva aqui para nunca entrar abaixo de 15 dias no meu estoque e garantir o meu atendimento. Então, aqui eu estou vendo um produto, mas essa mesma simulação posso fazer para vários, né? E para uma família inteira, enxergando aí o resultado que esse plano vai fazendo. Qualquer mudança dessas, eu salvo, mudo o nome e depois vou comparar esses cenários aí. Esse plano que eu fiz ali até então, capacidade infinita, tá? Agora vamos ver como é que estão as linhas. Isso aqui é a linha 1. Cada corzinha aqui é um produto. Né? Os pretinhos aqui é o setup. Ó. Produtos da mesma família não tem setup. E esse recurso aqui está totalmente estourado. Né? Isso aqui tudo está acima da capacidade. Ó. Essa linha é a capacidade. Apliquei restrição finita, ele vai botar tudo dentro da capacidade, jogar para os recursos alternativos. E aqui eu vou vendo o que está acontecendo com o meu estoque. Está baixando, agora está entrando dentro do risco. Está abaixo do meu estoque mínimo, chegou a gerar ruptura lá na frente. Ó. O estoque fica negativo, porque eu não tenho capacidade de produção para atender todo mundo. Isso vai me apresentar, já que nesse cenário, eu estou com uma ocupação alta aqui nas minhas máquinas, mas gerei um pouquinho de ruptura. Posso vir, se eu jogar um segundo turno, se eu fizer uma mudança diferente, se eu jogar um outro tipo de demanda, como que a cada mudança dessas eu vou gerar cenários. Eu também estou vendo aqui, eu estou mostrando um produto, tá? Mas esse produto, na verdade, eu vou explodir ele e vou enxergar que esse produto ele tem um material de embalagem, ele tem um componente fabricado e tem matérias-primas. Né? E a gente vai enxergar tudo isso, e se eu fizer uma mudança aqui no plano, por exemplo, aumentar de 1.000 para 2.000, me gerou um erro aqui, porque eu não fiz o sincronismo completo. Eu aperto um botão depois para a gente ressincronizar isso e enxergar aqui o plano do acabado. Quando eu faço um nível, até parece um pouquinho mais fácil, mas enxergar isso dentro de uma cadeia multinível, com múltiplas operações, respeitando lead times, é algo um pouquinho mais desafiador. Isso tudo vai gerar uma tela para a gente gerar cenários. Aqui eu gerei um cenário, e eu estou vendo esse cenário aqui, em termos de demanda. Esse cenário aqui tinha tantas unidades de demanda, tanto de plano mestre, me gerou em reais, né, a receita tal, como que ficou o custo fixo dos itens que eu coloquei. Isso eu tenho por semana, eu posso agregar por mês e ver o resumo aqui. Como é que estão projetados os meus estoques em dias, em unidades, em pallets? Quantos itens entraram em ruptura e qual é o custo dessa ruptura? Quantos itens estão em risco de estoque? Quantos itens estão em excesso de estoque? Qual o custo do capital imobilizado que eu tenho com esse estoque que ficou acima da minha política? Ocupação de recursos, né? Isso aqui, claro, para cada empresa vai ter o seu mapa de quais são os critérios que a gente vai otimizar e trazer aqui para comparação. Tá? E aí a gente mostrou um cenário aqui, mas eu vou botar múltiplos cenários e vamos tomar decisões mais estratégicas antes de botar o plano em produção, que esse plano já pode, né, já sair gerando as ordens de produção, as requisições de compra, para trazer tudo sincronizado. Eu antes vou trabalhar com cenários, e muitos cenários, para já chegar numa decisão executiva muito consciente sobre as decisões que estão sendo tomadas. Isso aqui não é só teoria. Em breve, a Premier Pet vai apresentar o case exatamente dessa solução rodando e como que eles já estão com essa experiência. E a gente já está com um projeto começando, agora com a Mercury também, e já tem mais alguns projetinhos engatilhados. E esse aí é o início da N-Plan. Hoje estamos oficialmente aí debutando, digamos assim. Até então era um trabalho mais de bastidores, mas agora estamos oficializando aí a empresa aí no mercado. Por fim, queria pedir para vocês, esse aqui, o QR Code, vai levar para o meu LinkedIn. A gente acabou de abrir, acho que tem 5 seguidores. Quem puder nos dar um apoio, se quiserem ou pesquisar por N-Hífen, tá? Tem o N-Hífen Plan, ou entrar por aqui. A gente vai fazer o seguinte: a cada 100 seguidores que a gente fechar até o fim do dia aí, a gente vai sortear uma caneca no presencial, um copinho bonitinho que tem, não sei se vocês viram ali, um copinho de inox, um no presencial e um no remoto. Então, quanto mais a gente conseguir, aí, mais vamos gerar aí para ter alguns sorteios aí ao longo do evento. A gente vai passar isso aí para vocês.
Legal?